Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez no Pit Stop do Magu. Aqui é onde você faz a sua parada. E hoje vou trazer um tema aí que normalmente pode ser motivo de briga, né? Muitas discussões. Por exemplo, hoje mesmo eu defendo uma coisa que eu já briguei fielmente acreditando que não podia ser verdade, mas comecei a tentar entender por que alguns jogadores posicionavam-se a favor da aderência. E aí, hoje eu defendo que sim, a aderência é o atributo mais importante do jogo. Ah, mas Magu, né, não sei o que. Amigo, sim, a aderência hoje para mim, no meu ponto de vista, é o atributo mais importante do jogo. Sabe por quê? Por quê? Ó, vou mostrar pra vocês. Por exemplo, eu tô usando esse carro aqui agora. Aí você vai me perguntar, mas por que aderência? Aqui, ó. Ah, um fato. Isso aqui é um fato. Aqui, ó. Melhora o contato do seu carro com a pista e a velocidade deles ao contornar curvas lentas. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Se prestar bem atenção e nos mínimos detalhes, ele fala que ó, melhora o contato do seu carro com a pista e a velocidade deles em curvas lentas. Então, o que significa? A aderência ela gera mais atrito. Um carro que tem mais atrito, ele tem uma melhor estabilidade. O carro que tem mais estabilidade, ele foge menos de traseira, ele foge menos de frente, entendeu? Aí, de tanto bater na tecla e tal, tentar buscar um carro diferente, que eu comecei a pensar, cara, vou analisar as pistas. Fui lá, baixei a fotinho de cada pista. Aí Sochi, circuito Paul Ricard na França. Vou falar pelo país ou pelo nome do circuito. Hungaroring, Catalunha, Monza, Red Bull Ring, ou Spielberg, Spa-Francorchamps, Silverstone, Yas Marina, ou Dubai, né? Austrália, Bahrein. Temos aqui Circuito das Américas, que é os Estados Unidos, né? Canadá, México, Brasil, Baku, Japão, China. Isso aqui é Marina Bay e Mônaco. O que eu analisei, o que eu pude observar em todos? Que todos os circuitos têm muitas curvas. Tirando aqui, por exemplo, esse circuito aqui que tem apenas 8 curvas. Mas aí o que eu vou fazer? Pô, tem poucas curvas e tal. Tem muito circuito que tem muitas curvas. E aí eu fui fazer o que? Fui procurar ver qual eram curvas lentas. Aí, apesar de ter apenas aqui, ó, 8 curvas no circuito de Spielberg ou Red Bull Ring, temos aqui a curva 1 lenta, curva 2 lenta, 2, curva 3 lenta, 3, curva 4 não chega a ser lenta, nem a 5, 3, curva 7 de média velocidade, não chega a ser de baixa velocidade, e curva 8, 4. Então, metade, na maioria das pistas, metade delas são curvas lentas. Aí, pá, beleza, eu falei, pô, não tô convencido que a aderência seja o melhor. Aí vamos lá, vou tentar convencê-los de que a aderência é melhor, assim como eu me tornei convencido. Quando vemos aqui, você vai falar, não, mas é um circuito rápido. Temos uma reta, temos aqui mais ou menos reta, né? 2, 3, temos mais uma aqui 4 e uma pequena retinha aqui 5. Então são 4 curvas lentas para mais ou menos 5 retas. Mas esse é um circuito aqui
que é um circuito rápido, curto. Então, mas vocês lembram lá que eu li que o carro ele tem mais atrito, não com essas palavras, mas o carro, a aderência gera mais atrito. Então, é fácil você perceber onde a aderência se torna mais importante do que a força, do que o aero. Tá maluco, você deve estar maluco. Não, eu não estou maluco. Isso é um ponto que eu comecei a observar e comecei a dar certo. Não foi à toa que eu fiz 465 pontos no Grand Prix. Então eu consegui extrair o máximo possível. Os pontos que eu perdi foram pontos não por falta de carro, e sim porque os pilotos foram incompetentes. Mas esse é outro caso. Então assim, a aderência começou a se tornar muito presente quando eu comecei a observar, por exemplo, vamos voltar lá no jogo. Se você parar para analisar as peças, você tem força e aderência como os principais fatores. O aéreo é um pouco deixado de lado, né? E a confiabilidade, a gente não precisa falar que a confiabilidade ela é uma incógnita. Eu não vou dizer que ela seja inútil, mas ela é uma incógnita. Você nunca sabe quando o carro vai quebrar. Já testei de tudo quanto foi forma possível que eu sabia, ainda não consegui descobrir quando o carro quebra. Mas tem carros que quebram entre 5 corridas, de 3 a 5, tem outros carros que quebram de 4 a 7, tem carros que quebram de 3 a 4, por aí vai. Mas não é o sentido do confiabilidade, não é o motivo do vídeo. Então vamos lá, continuando aí. Então eu já falei que o primeiro fato é o próprio jogo aponta que a aderência vai te dar mais atrito, que vai melhorar o seu desempenho, além de melhorar seu desempenho nas curvas. Então o carro é mais estável e melhora o seu desempenho nas curvas. Aí vamos lá, vamos para pontos de ultrapassagem. Onde vocês costumam ultrapassar com mais facilidade? É no fim da reta, quando chega na curva, ou é no meio da reta? Mas aí você vai me contestar. Mas aí para eu chegar bem no final da reta, eu tenho que ter um carro rápido de reta. Não necessariamente. Você pode ter um carro mediano de reta, né? Ou basicamente bom de reta, não precisa ser excelente, e chegar muito bem na curva, fazendo a curva com muita perfeição, aproveitando o máximo possível, que é onde você ganha ou perde tempo. Na verdade, você é ultrapassado na curva por isso, porque é onde você perde tempo, e você ultrapassa porque é onde você pode ganhar tempo. Como, por exemplo, o Circuito das Américas é um circuito que o piloto costuma abrir muito nas curvas que antecedem e ultrapassam a reta, né? Aquela reta bem longa que tem lá no Circuito das Américas, o piloto costuma abrir muito, como a primeira curva, que é para a esquerda, também costuma abrir muito. Então, assim, nas curvas, ou você ganha ou você perde. Então, você define ou você decide o jogo ali na curva. Pensando nesse fator, mais uma vez eu começo a apontar que a aderência é o principal atributo. Aí vieram me perguntar, numa postagem que eu fiz, como que eu coloquei lá, né, mais aderência do que força, como assim? Por quê? Agora é teoria, não é fato. Teoria minha. A força, tanto a força quanto a aderência, quanto a aero, quanto a confiabilidade, elas têm um valor médio. De x a x, de x a y, elas vão ter um resultado de n. De y a x, elas vão ter um outro resultado n também. Então, assim como os pilotos. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui só para manter aí a ideia. Por exemplo, aqui, ó, o Lewis, ele tem uma consistência de 68, tem ultrapassagem de 76 e defesa 61. Isso faz com que ele tenha ali mais ou menos uma média em qualificatória. Mas quando a gente vem aqui no gerenciamento de combustível e gerenciamento de pneus, por exemplo, o gerenciamento de combustível do Lewis é 54,
O do Raikkonen é 60, mas a distância dos dois não é essa toda, não seria 6 pontos. Então tem mais ou menos ali de X, por exemplo, do 1 ao 15 consome tanto, do 15 ao 16 ao 30 consome tanto, do 31 ao 45 consome tanto, e por aí vai. Aí é a mesma coisa no carro. Por exemplo, um carro com a força entre, vamos supor, 50 e 60, ele vai responder de uma forma. Um carro entre 61 e 70 vai responder de outra, e por aí vai. Eu acredito que as mudanças aconteçam no carro de 5 em 5, mais ou menos, ou de 15 em 15. Não acredito que seja de 10 em 10. Então, comecei a montar esse carro por isso. Também um fator do qual eu acredito que existe ali uma média. Por exemplo, aqui, 75 seria a média. Se for de 15 em 15, por exemplo, a força, não sei se vocês vão conseguir entender. Um carro de força 1 ou força 15, ele tem a mesma força. Um carro de... E aí vai de 15 em 15, o de 30, 45, 60. Então eu acredito que um carro de força 61, ele vai ter mais ou menos a mesma força que um carro de 75. Entendeu? Então você tem uma variável de 15 pontos entre um e outro para você ter um mesmo, como é que eu vou te dizer? O mesmo potencial. Então isso também explicaria, por exemplo, como é que um carro com 75 de força perde para um carro que tem 61 de força, entendeu? E aí como é que um carro com 70 de aderência perde para um carro que tem aí 65? Ou como é que um carro que tem 60 de aero perde para um carro que tenha 46, entendeu? E por aí vai. Então eu acredito que existe um número, um vão. Não é um número exato, por exemplo, não é que o carro de 64 vai perder com o carro de 65. Não. Existe mais ou menos uma distância, uma linha que pode ser o mais próximo de 15 ou mais distante de 15. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas espero que tenham conseguido entender. Então assim, aqui o meu carro, por exemplo, ele tem de força entre 61 e 75, na minha teoria. O meu carro de aderência, ele tem entre 76 e 90, tá? 76 e 90. O aero aqui, ele tá na casa dos 45, 46 a 60. E a confiabilidade, ele tá na casa dos 31 ao 45. Então, eu acredito nisso. Por quê? Porque também acredito nisso. Porque na temporada passada eu fiz um teste. Na época eu ainda não gravava vídeo. Eu fiz um teste onde apresentava. Eu peguei todos os pilotos e tabelei quanto cada um consumia de pneus. Então assim, todos os meus testes, eles são embasados. Não é uma coisa assim, eu só acho, não. Eu não só acho. Eu testei, analisei, contabilizei e aí eu aponto um resultado. Que claro, muitos deles eu guardo para mim, mas os que eu acho que pode influenciar e ajudar outros jogadores, caso eles consigam compreender a minha ideia, eu acabo divulgando. Até porque eu gosto muito de divulgar apenas o que eu considero que é exato. São coisas reais. Eu não gosto muito de divulgar apenas as minhas teorias, principalmente quando não tem embasamento nenhum. Então assim, eu fiz esse teste com pilotos, peguei, por exemplo, pilotos que tinham 30 de gerenciamento, aí botava lá para correr, aí analisava, botava ele na velocidade rápida com pneu soft, aí fazia uma volta inteira, pum, analisava e via quanto que ele gastou. Aí pegava lá um piloto que tinha 35, vamos supor, pum, analisava, pum, via uma volta inteira quantos por cento de pneu ele gastou.
Então eu fiz isso com vários pilotos, e aí eu encontrei esse denominador aí comum aí, tipo assim, uma variável. O que tinha, por exemplo, 30 de gerenciamento de pneu, gerenciava na mesma proporção que o que tinha 42, por exemplo. Então existia uma proximidade. Então eu acredito que tem essa mesma proximidade nos carros. Por isso até que você vê alguns jogadores com um carro mais fraco, teoricamente, né, peitando jogadores com carros mais fortes. E aí, vamos para o próximo ponto, né? O vídeo já está se estendendo, eu falo muito, mas vamos para o próximo ponto que eu vou mostrar aqui para vocês mais um porquê. Isso é uma teoria, novamente, mais uma teoria, né? Mas, como eu falo, todas as minhas teorias são embasadas em algo, principalmente sobre observação. O que eu comecei a observar sobre essa outra teoria? Eu precisava encontrar um carro que se equivalesse aos carros que a maioria tem usado. Qual carro que posso estar enganado, mas para mim tem aparecido? Qual carro que a maioria tem usado? Esse aqui, ó. Eu vejo esse carro como um carro dos que mais aparecem contra mim. 85 de força, 63 de aderência, 59 de aero, 41 de confiabilidade, 13,17 de tempo de parada. Um outro carro que tem aparecido muito para mim também é esse carro. Esse carro aqui também tem aparecido muito. Que ele tem aí, ó, 69 de força, 60 de aderência, 60 de aero, 41 de confiabilidade, 2,18 segundos de pitch. Daí o que eu comecei a pensar? Pô, preciso encontrar um carro que seja mediano entre um e outro. Entre um carro forte e um carro de pitch baixo. Ou baixo, mas nem tanto, né? O carro de 2,18 não é um carro de pitch tão baixo. Ele não perde tantos atributos. Preciso encontrar um carro mediano que seja próximo, né, dos carros que eu tenho encontrado na maioria das vezes, principalmente no farm, quando eu estou jogando lá a série 12, para eu ganhar lá as moedas lá para ranking semanal. E eu comecei a pensar, cara, deixa eu ver aqui. Analisei, ele vem em conta a aderência e montei esse carro, que é um carro meio esquisito, né? Se você parar para analisar, você tem aqui 64 de força, 76 de aderência, 58 de aero, 39 de confiabilidade e 279 de pitch. Aí eu vou aproveitar, vou fazer uma corrida aqui para vocês e vou analisar, vou mostrar lá, né? Vamos ver se eu vou encontrar um carro parecido com um dois daqueles que eu montei. Vamos ver aqui. Tive aí, ó, uma colocação com o Raikkonen em terceiro lugar e o Hamilton 13º. O jogo simplesmente travou. Que loucura, no meio do vídeo. Como vocês podem ver, travou aqui uns 30 segundos. Não para nada. Não dá. A corrida tá rolando, ó, vocês estão vendo. Eu meio que consigo controlar, ó. Se eu tocar no lugar certo aqui na seta, mas não dá pra ver a corrida. Que louco, vou ter que reiniciar o jogo. Por acaso caí novamente aí na Austrália. Agora tive uma melhor colocação, né? Vamos lá. Final da corrida, vamos ver aqui o que nos interessa, né? O que realmente me interessa. Vamos dar uma olhada aqui. O Hamilton fez 29,097. Certamente foi quando ele estava de pneu de chuva. O pit realmente não foi muito bom. Mas uma coisa que eu tenho observado é que pilotos ruins têm carros mais rápidos no pit. E outra coisa que eu tenho observado é que a média de pit stop do bot é de 2,40.
em média eles costumam fazer 2,40. Então se você faz abaixo dos 2,40, dificilmente o bot vai fazer mais rápido do que isso. Então mais um motivo de eu estar montando um carro com mais ou menos 2,70 ali de pitch. Vamos dar uma olhada aqui. O amigo tinha um álbum 8 Kimi 7 e vamos para o carro, ó. O carro do qual eu falei lá. Um dos carros, ó. No caso aqui ele está usando 71 de força, 70 de aderência, com 3,7 segundos. Então o meu pitch ainda está mais baixo do que o dele. Perco aí 7 pontos na força, recupero 5 no aero, ganho 6 na aderência e perco na confiabilidade, mas ganho no pit stop. Então assim, o carro que eu mais tenho encontrado em média tem sido esse, com pequenas variações. Por exemplo, no lugar da Base a Lock-Lord, no lugar da Bullet a Lock-On. Então assim, eu tentei encontrar, mais um motivo de ter montado esse carro, tentei encontrar um carro que ficasse ali mediano, conseguisse tanto bater de frente com um carro que tem um pitch mais alto e é mais forte, quanto com um carro que tem um pitch mais baixo e é um pouco mais rápido também, né, na hora de parar. Então basicamente o vídeo foi esse, né? Mostrei para vocês os porquês, tanto teóricos, né, quanto práticos de observação, e também citei algumas outras colocações que considerei que poderia ser interessante. Tá aí porque a minha defesa pela aderência e porque considero que a aderência seja melhor do que, ou mais importante, né? Não melhor, mas tanto quanto ou mais importante do que a força e tanto quanto mais importante do que o aero. Contra a confiabilidade não tem como, a confiabilidade ainda é uma incógnita, ainda não tenho nada concreto, como eu já citei antes. Tem algumas teorias, mas também nada que seja certo contra a confiabilidade em relação a ela. E é isso, galera. Você que gostou do vídeo, vai deixar aquele like, né? Vai me dar uma moral. Você que acompanhou até aqui o final, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Espero ter ajudado. Espero que eu possa ter ajudado você a montar um carro com mais aderência. Espero que você, no mínimo, teste, né, aí os seus carros com mais aderência e um pouco menos de força. Até porque, como eu falei, teoria minha, alguns carros, não sei se todos, mas eu acredito que assim como os pilotos, os carros também têm um número de variável. Não é exatamente aquele ponto. Então eu acredito que a variável seja de 15 em 15 pontos e acima de 90. Tá? Então 15, 30, 45, 60, 75 e 90 e acima dos 90. Se você não se ligou, volta um pouco aí o vídeo na hora que eu falei sobre isso. Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa o seu like aí se for possível, porque fazer vídeo dá muito trabalho, toma tempo. Às vezes o vídeo de 20 minutos leva horas para ser montado e tudo mais. Então, muito obrigado pela atenção e fui!